Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu queria só fazer um adendo aqui, que nós começamos o nosso culto cerca de 15 minutos antes, por conta da celebração antecipada das mães. Estamos um pouquinho adiantados, quem chegou agora já pegou aí o culto em andamento. Nós celebramos o Dia das Mães antecipadamente e começamos o nosso culto antes. E é bom estar aqui depois de quase um mês ausente por conta da famigerada dengue. A pressão está um pouco baixa ainda, mas Deus me dá a graça para estar aqui transmitindo a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Estou feliz, faz muita falta. Oi? Assim, foi noite? Foi noite? Acho que a pressão está baixa mesmo. Precisa melhorar a iluminação do nosso templo também. Estamos fazendo uma reforma na igreja. Aos poucos a gente vai colocando as coisas em ordem. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Estarei lendo a partir do verso 13, os discípulos no caminho de Emaús. Já abra o seu coração para que Deus te fale e nos fale abundantemente. Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: mesmo assentados, mas atentos à voz do Espírito Santo, que nos fala. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ia a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Pai querido, quero te agradecer por esta linda manhã de domingo em que nós nos reunimos nesse santuário para cultuar o teu nome, Senhor. E agora clamamos a tua graça, bondade e amor, para que nos revele a porção que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Fala conosco, nós precisamos muito ouvir a tua voz. Somos gratos por esse momento maravilhoso, nesse santuário, na presença dos nossos irmãos e irmãs, na tua presença, ó Jesus, nosso pastor. Amém. Quando nós esperamos Jesus, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de Michelangelo, o artista italiano, que retrata esse momento que nós acabamos de ler, o Evangelho de Lucas. Michelangelo viveu no século XVI, XVII, por 53 anos. E Michelangelo, ele tinha um temperamento muito forte, uma técnica nada comum em retratar aquilo que ele vislumbrava, especialmente nos textos bíblicos. Há muitas esculturas e muitos quadros pintados nos templos, especialmente na Itália, em Roma. Ele usava pessoas comuns como modelo, e isso fazia com que os seus espectadores se sentissem como parte da cena. Claro que, conforme o texto nós lemos, tem dois personagens a mais aí. Aí tem um estalajadeiro e tem uma pessoa servindo. A gente entende que é uma mulher, porque é um homem do século XVI e XVII. Mas aí também mostra, retrata o momento do susto dos discípulos, que quando Jesus conversa com eles, eles não entendem, coração obscurecido, olhos cegos, não reconhecem Jesus, até então caminhava com eles, até que eles tomaram um susto no partir do pão, e Jesus foi reconhecido. Eu fico pensando o quanto Jesus já se revelou a cada um de nós e nós não percebemos. Nessa imagem, nesse lindo quadro, um pouco mais rebuscado, mas também um pouco mais mudado também, conforme nós expressamos aqui no texto, a nova visão, com a personalidade inclusive do próprio artista. Quando Jesus tem nos revelado da sua presença, nós não temos percebido. Porque se vocês lembram, recordam, ele sempre disse que jamais iria abandonar o seu povo. Eu vou, mas vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. Ou seja, Jesus não foi para nenhum outro lugar, porque o Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus e do próprio Cristo. Basta então nós entendermos isso e termos fé suficientemente para entendermos que Deus não muda aquilo que Ele fala e aquilo que Ele faz. E se Ele disse que vai fazer, Ele já está feito. E Jesus, por muitas e muitas vezes, repetiu muitas e muitas vezes o que ia acontecer, e mesmo assim os seus discípulos se desesperaram. Esses dois, por sinal, foram embora de Jerusalém, sendo que tinha uma ordem expressa do próprio Jesus ficar em Jerusalém. Nós vamos nos ver de novo. Mas parece que as crises, as dificuldades, as lutas nos obscurecem a mente e o entendimento e nós nos perdemos em nossos caminhos meramente humanos, com os pés fincados em nossa realidade, às vezes muito dura, é verdade. Mas a palavra do Senhor Jesus tem que ser preponderante, tem que estar acima de tudo. É colocarmos a nossa fé em ação. E não esquecemos que nós temos um mundo criado por Deus. Nós fomos criados por Deus à sua imagem semelhante, e Ele nos já mostrou o seu grande amor para conosco. Se entregou por isso, para que nós pudéssemos ser abraçados pela sua graça, maravilhosa graça de redenção.
imerecida graça, nós não merecemos nada a não ser a condenação. Mas Ele resolveu nos salvar. E Jesus tem se revelado a cada um de nós. Ele tem nos dado sustos. As coisas naquele momento saíram do normal. Porque o normal parece que é só coisa ruim, negativismo, nada vai dar certo, nada vai acontecer de bom. Puxa vida, quem é você? Olha só, exortando o próprio Cristo. Quem é você que estava em Jerusalém e não sabe nada do que aconteceu? Na verdade, eram eles que estavam cegos, não sabiam nada que Cristo tinha dito. Nós ouvimos tudo o que todo mundo diz, nós percebemos as coisas que estão ao nosso redor, mas nós não ouvimos o próprio Deus que fala conosco incessantemente. E o nosso coração está sempre atento às coisas desse mundo, dessa imundícia desse mundo. É o que nos fala o coração, nos fala na mente, muda a nossa vida às vezes e a nossa postura diante de tudo e de todos. Mas nós não colocamos no nosso coração a palavra do Deus vivo, que fala desde o início, que é caminhar conosco. Vocês vão ter dificuldade sim, mas estarei com vocês. Mas vou ficar aqui com vocês pelo meu Espírito Santo. E fiquem em Jerusalém, não saiam daqui. E nós ficamos presos à nossa mera humanidade. E nós continuamos traindo Jesus, não só como Judas, mas o próprio Pedro, que o negou 3 vezes. E achamos que não, pastor, jamais isso vai acontecer. Não. Acho que a cada dia nós negamos Jesus. Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, às vezes, aliás, muitas vezes. E aí, o reverendo Valdinei escreve um artigo na Folha de São Paulo e foi crucificado. Mais um crucificado, porque ele escreveu um artigo, citando alguns autores, tratando de Judas, que possivelmente foi traído por Jesus. E possivelmente foi. Porque é a nossa concepção humana que nós esperamos de Jesus algo que Ele não prometeu dar a cada um de nós. Ele veio aqui para nos redimir dos nossos pecados, nos salvar de nós mesmos, dessa sociedade promíscua. E nós esperamos de Jesus que Ele venha nos dê conforto, nos dê alegria, nos dê prosperidade, nos dê riqueza, nos dê saúde. Ele não prometeu nada disso, momento algum, pelo contrário. A intenção de Cristo Jesus nos colocar diante do Deus vivo, vivendo no céu, ainda aqui na terra. Paz entre vós, a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou para vocês é uma paz diferente. Aliás, eu vim para colocar o machado está posto à raiz para separar famílias, desentendimento entre pais e filhos. Palavra de Deus. Raça de víboras, um monte delas por aí, inclusive religiosos, são os principais. As principais raças de víboras são os religiosos do nosso tempo, sempre foi assim. Esses que traíram o próprio Cristo, os religiosos, que conluiam com as autoridades políticas do seu tempo, prenderam e mataram Jesus. Por quê? Porque todos se sentiram como Judas traído. Segundo aquele autor, aquele texto na Folha de São Paulo. Mas é algo para nós pensarmos. Que Judas traiu Jesus porque ele se sentiu traído. Porque Jesus tem que vir para dar solução para todos os meus problemas. Jesus tem que vir para curar minhas enfermidades e resolver os meus problemas. Que eu estou cansado. Então Jesus vem aqui e resolva tudo para mim. Jesus veio sim para nos dar a vitória sobre a morte. Que mesmo morrendo de câncer, de chagas, qualquer enfermidade que seja, eu sou assunto aos céus, assim que eu fechar meus olhos. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Senhor esses dias dele acamado, foi que a minha fé não tem nada a ver com a enfermidade desse corpo. A minha fé continuava pujante, e seja feita a vontade de Deus em tudo dai graças. Essa é a fé que nós devemos olhar para Hebreus 11. Fé é o filho fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Porque se nós esperarmos nas coisas que nós vemos, isso não é fé. Eu penso que esses discípulos aqui estavam perdidos em si mesmos, achando que podem colocar Deus numa caixinha conforme a sua concepção religiosa. E nós fazemos muito isso.
Achamos que Deus tem que responder aos meus anseios, aos nossos anseios. E Ele não tem obrigação com isso. Ele não tem nenhuma obrigação com a sua alegria, com a sua felicidade. Não tem. Ele quer salvar a sua alma. E Ele curou muitos, mas não todos. E às vezes não vai curar aqueles que, às vezes, a cura não vai trazer nenhum benefício. Somente no Evangelho de Lucas nós temos esse episódio registrado, narrado, retratando que esses discípulos voltaram imediatamente. Aí caiu a ficha, e não chegaram a Emaús, estava a caminho, mas quando Jesus se revelou, eles voltaram. Aí eles resolveram obedecer, porque Jesus disse: não saiam daqui, fiquem aqui. Mas eu tenho que resolver aquele problema lá. Não, fiquem aqui. E eles voltaram correndinho para contar o que tinha acontecido aos seus outros irmãos e irmãs. Esses dois desobedientes homens de pouca fé, não reconhecendo de fato de quem era Jesus até aquele momento. Apesar de terem tido muitas experiências e convivências com Jesus, apesar de terem visto muitos milagres, quantos milagres o Senhor vai ter que fazer para cada um de nós, para que nós possamos reconhecer que não há outro caminho, que não há outro Cristo, que não há salvação fora dele. Porque a cada dia eu vejo que é um milagre de Deus para cada um de nós. A cada dia tem coisas acontecendo assim que a gente se assusta. E às vezes a gente acha que só acontece na casa dos outros. Essa semana que passou mesmo, chegou uma notícia horrorosa na escola, um aluninho de 13 anos, que foi meu aluno por muito tempo, e estão tratando como dengue e era leucemia, morreu. Para quem está baixa é dengue. Até resolverem fazer mais exames, já era tarde. 13 anos. Eu acho que nós já estamos no lucro, né? Tem gente aqui que já passou bem dos 13, né? Dá glória a Deus. Parece que é só vir a crise que a dúvida vem se instala no coração, mudando tudo. E ao sair de Jerusalém, eles estavam também não reconhecendo, não recebendo Jesus como Messias, como a maioria. Agora eu faço a pergunta: quem é Jesus para você? É o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ou é aquela imagem do messianismo que vem algo de fora, de longe, para me libertar, me salvar, me mudar a minha situação, me colocar em altos patamares? Eu digo para você que isso é fruto da teologia da prosperidade, maldita teologia, que tem trazido doenças para a vida de muitas pessoas, doenças emocionais, tem escravizado milhares, se não milhões. O messianismo vem para nos libertar do pecado, justiça, melhorar a nossa imagem e semelhança ofuscada pelos pecados e nos levar para casa do Pai. Isso é o reino de Deus. Esse foi o doce evangelho pregado por Cristo. E foi por isso que Jesus Cristo não andou pregando em palácios, em templos. Ele só esteve no templo, segundo os textos, uma ou duas vezes, como foi apresentado. Depois, na sua adolescência, ele pregou a grande maioria de suas mensagens fora do templo, nos guetos, perto de pessoas pobres, pecadoras. E sempre criticou as autoridades do seu tempo, pelas injustiças sociais, principalmente, e as autoridades religiosas do seu tempo também. Porque o Evangelho, o reino de Deus, são coisas distintas do reino dos homens. O Evangelho de Cristo é diferente das boas novas pregadas por muita gente por aí.
E é por isso que nós podemos entender um pouquinho a mente desses dois discípulos que estão a caminho de Emaús. Mas que quando reconheceu Cristo, voltaram imediatamente para Jerusalém para retomarem, voltaram para o rumo. E aí chegando lá, eles ficaram sabendo de mais coisas. Olha, Pedro já nos disse que Jesus está vivo. E Jesus tinha dito inúmeras vezes que isso ia acontecer. Só que nós temos essa dificuldade de... Sabe aquela historinha que a mãe fala 1000 vezes, mas você não escuta? E a mãe repete, entra aqui e sai aqui. Com o Senhor acontece a mesma coisa. Nosso coração não está preparado. Então nós precisamos nos preparar para ouvirmos Deus e obedecer. Podemos aprender aqui que precisamos manter nossa fé e esperança vivas. Porque o Senhor não mente e tem planos para todos os seus discípulos. Então ninguém tem que deixar Jerusalém, esquecendo o que Jesus lhes pediram. Jesus, mais que rápido e com muita eficiência, foi em busca dos seus desobedientes discípulos, para resgatá-los de si mesmos, de sua religião infrutífera, medíocre. Jesus foi ao encontro deles. Que não seja a nossa religião que nos una a Cristo. Que a nossa religião é infrutífera. Ela nos coloca longe de Deus. Eu vou repetir, Jesus não pregava em templos, pregava em casas, nas ruas, porque as religiões se organizaram de tal maneira que se separaram do próprio Deus. Paradoxal, né? É paradoxal. Por isso que a nossa principal vida é a partir daqui, não é aqui, lá fora. Aqui eu posso louvar a Deus pelos irmãos e isso é privilégio, um presente de Deus para nós. Podemos refletir na palavra dele, sermos alimentados, mas a nossa principal atuação é lá fora. É lá fora que nós não vamos trair Jesus, não vamos negá-lo. Pelo menos não devemos. E vamos obedecer aquilo que ele nos pediu. Fica aqui, fica. Vai lá, eu vou. Não podemos deixar esse momento. Importante, como diz Hebreus, como é costume de alguns abandonarem a relação cultica. Importante, mas a principal atuação nossa é no cotidiano, no dia a dia, em nossa sociedade, que está perdida ainda. A sociedade está perdida em si mesma, na sua própria religião, no seu próprio mundinho, suas concepções pessoais. Cada um de nós é um teólogo, mas sim. Agora estamos esperando o Papa, o novo Papa. E o novo Papa ele já tem algumas concepções que ele tem que dar resposta, que deixou em aberto o Papa anterior, ele tem que dar resposta das aberturas que o Papa Francisco deixou. Então o mundo agora está virado para o nosso Papa, que seja alguém de mente aberta, que nos dê mais liberdade. O que eu peço, o que eu digo, que a liberdade que nós precisamos está aqui na palavra de Deus, e ai daquele que viver segundo a vontade dele mesmo, e não da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, nunca mudou, nós precisamos mudar. Então nós não precisamos de papa nenhum, nem pastor para dizer como eu tenho que viver sim, a não ser a palavra de Deus. Os seus mandamentos, registrados há muito, dado por Moisés no monte Horebe, e depois desceu e lá ele quebrou na estátua de bezerro de ouro que fabricou. Nós fabricamos deuses demais. Teve que subir de novo, pegar novamente os 10 mandamentos. E nós temos mandamentos repetidos várias vezes na palavra de Deus. Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5 repete. E depois lá por Jesus Cristo que dá os 10 mandamentos e transmite eles em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas
e o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos resumidos em 2. É para simplificar, pastor? Não, é para complicar mais para a gente. Porque não é fácil. Quando eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas, eu só escuto a sociedade. Eu não escuto Deus. Aí eu vou para Emaús. E quando eu não amo a Deus, não vou amar o meu próximo. Só vou me amar. O Evangelho é prática, é relacionamento. E Jesus mais uma vez se relacionou com esses 2 discípulos e foi no partir do pão, na singeleza daquela discussão gostosa de teologia madura do próprio Deus, se revelando ali a eles mais uma vez, e no partir do pão, que faremos daqui a pouco, o Senhor deu a eles a visão. Isso me explica, amor, eu tomo esse texto, especialmente por esse ensinamento, que no partir do pão ele se revela entre nós. Não, no que eu vou dividir, aquilo que ele me dá, ele vai ser reconhecido através da minha atuação. No partir do pão, Jesus se revela. No que eu divido, Jesus se revela. No que eu abençoo, Jesus revela. Ele é revelado em nós e através de nós. Jesus apareceu para algumas pessoas de modo surpreendente. Podemos pensar que Jesus raramente vem onde nós esperamos. Ele aparece onde menos esperamos e sempre nas conexões mais ilógicas. Cuidado. Fique atento. Olha lá a recomendação de Paulo aos Tessalonicenses: vigia e ora. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Hoje, em nossos caminhos, nós precisamos estar prontos para recebermos a visita surpresa de Jesus. E que Ele nos surpreenda. Nunca pela pequena nossa fé, desobediência, mas no estreitamento de nosso relacionamento com Ele. E que nossos encontros com Ele não surpreenda tanto, seja algo mais comum, que nós precisamos perceber Cristo mais perto da gente do que nós estamos sentindo. E que possamos entender que é a nossa pequena fé que nos separa dele. Quem sabe as nossas vistas ainda estão cheias de escamas, como estiveram de Paulo, até que ele viu Jesus. Que Jesus nos surpreenda assim, no nosso cotidiano. Pode ter certeza que da maneira mais simples possível isso vai acontecendo. Que Jesus não foi a lugar nenhum, está conosco. Ele não nos abandonou. Isso que ele faz: fique em Jerusalém, fique, que eu estou com vocês. Vou caminhar com vocês até aquele dia. E a partir daquele dia, então, a coisa fica melhor ainda. Que é viver não só pela fé, mas pela presença e na presença dele eternamente. Que Deus continue nos abençoando, nos fazendo cada vez mais obedientes à sua palavra, à sua voz, nos enriquecendo a cada dia mais, com mais fé. Amém. Vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Feche os olhos. Pai querido, nós somos gratos pela tua bondade, pela revelação da tua palavra, Senhor Deus, e que o Senhor continue trabalhando em nossas mentes